Depois que ele saiu da sala, Elizabeth sentiu que era muito pouco provável que jamais tornassem a se encontrar em termos tão cordiais como os que tinham marcado os seus vários encontros no Derbyshire. E ao lançar um olhar retrospectivo sobre a história das suas relações com Darcy, história tão cheia de contradições e surpresas, não pôde deixar de suspirar ao refletir sobre a inconstância dos seus sentimentos e a perversidade das circunstâncias que a levavam agora a desejar prolongar aquelas mesmas relações quando anteriormente se teria rejubilado com a sua cessação. Se a gratidão e a estima são se a gratidão e a estima são fundamentos suficientes para a afeição, a moderação dos sentimentos de Elizabeth seria bastante natural. Mas ao contrário, se a afeição oriunda de tais motivos é insensata e pouco natural, em comparação com aquela que em geral dizem se originar no instante mesmo do encontro e antes de qualquer palavra ser trocada, nada pode ser dito em defesa de Elizabeth. Nada pode ser dito em defesa de Elizabeth a não ser que tinha experimentado este último método com Wickham e que o seu fracasso talvez a autorizasse a procurar a outra espécie menos interessante de afeição. Seja como for, viu partir com tristeza, e ao refletir sobre aquele infeliz acontecimento, encontrou um motivo adicional de angústia no pensamento de que aquilo era apenas um exemplo dos males que a leviandade de Lydia poderia causar. Nem por um momento desde que lera a segunda carta de Jane, Elizabeth tivera esperança de que Wickham tencionasse realmente se casar com a sua irmã. Ninguém, a não ser Jane, pensou poderia alimentar tais esperanças. A surpresa fora o menos que sentira nessa ocasião. Ao ler a primeira carta, ela se surpreendera enormemente de que Wickham quisesse se casar com aquela moça sem fortuna. Mas agora achava tudo natural. Para uma aventura daquelas, ela poderia ter encantos suficientes, e embora Elizabeth não supusesse que Lydia consentisse deliberadamente numa fuga sem intenção de casamento, tinha razões para acreditar que nem a virtude nem o entendimento a preservariam de se tornar uma presa fácil. Enquanto o regimento estava no Hertfordshire, nunca percebera que Lydia manifestasse qualquer preferência por Wickham. Mas Elizabeth estava convencida de que Lydia se apegaria a qualquer pessoa que a encorajasse. Entre os oficiais, ela mudava constantemente de favorito, segundo as atenções que eles lhe concediam. Seus entusiasmos sofriam contínuas flutuações, mas nunca sem motivo. Agora é que Elizabeth compreendia o mal que havia em confiar excessivamente numa menina como aquela. Elizabeth estava cada vez mais ansiosa por regressar à sua casa, para ver, ouvir, compartilhar com Jane os cuidados que agora deviam recair inteiramente sobre ela. Numa família tão desorganizada, com o pai ausente, a mãe incapaz de um esforço e exigindo constantes cuidados. E embora quase persuadida de que nada poderia ser feito por Lydia, a interferência do seu tio lhe parecia da maior importância e a sua impaciência foi grande enquanto não o viu entrar na sala. Gardners tinham voltado apressadamente, alarmados, supondo pelo relato do criado que a sua sobrinha tinha adoecido repentinamente. Depois de tranquilizá-los sobre este ponto, Elizabeth se apressou em lhes revelar a causa do recado que enviara. Leu as duas cartas em voz alta e insistiu no postscriptum da última carta com trêmula veemência, embora Lydia nunca tivesse sido a favorita dos seus tios. Gardners ficaram profundamente aflitos. Não era Lydia apenas, todos eles se achavam afetados com aquilo. E depois das primeiras exclamações de surpresa e de horror, Gardner prontamente prometeu todo o auxílio de que fosse capaz. Elizabeth, embora não esperasse menos, agradeceu-lhe com lágrimas de gratidão. E como todos três estavam imbuídos pela mesma ideia, os detalhes relativos à viagem foram rapidamente combinados.
resolveram partir o mais depressa possível. Mas que faremos com relação a Pemberley? Exclamou Gardner. John nos contou que Darcy estava aqui quando você nos mandou chamar, é verdade? Sim, e eu disse a ele que não poderíamos cumprir os nossos compromissos. Ficou tudo combinado. Tudo o quê? Repetiu a outra para si mesma enquanto corria para o quarto a fim de se separar. Será que já estão em termos tais que lhe possa revelar toda a verdade? É isto que eu desejava saber. Mas esses desejos eram todos vãos. No máximo poderiam servir para distraí-la durante a confusão dos preparativos apressados. Se Elizabeth tivesse tido tempo diante de si, na aflição em que se encontrava, não poderia ter achado nenhuma distração. Ela também tinha a sua parte a fazer nos preparativos, e entre outras coisas precisava escrever bilhetes para todos os seus amigos em Lambton, apresentando desculpas pela partida tão repentina. Dentro de 1 hora tudo estava pronto, e como entre mentes Gardner tivesse pago a conta da hospedaria, nada lhes restava fazer senão partir. E Elizabeth, depois de todas as aflições da manhã, encontrou-se mais cedo do que esperava, instalada na carruagem e a caminho de Longbourn. Estive refletindo sobre o caso, disse Gardner enquanto a carruagem saía da cidade. E realmente, pensando bem, estou muito mais inclinado do que estava a julgar as coisas como a sua irmã mais velha. Parece-me muito pouco provável que um rapaz qualquer formasse um desígnio desses contra uma moça que não é de forma alguma desprotegida, nem carece de relações, e que além disso residia com a família do coronel do seu regimento. Por isso estou fortemente inclinado a acreditar no melhor. Poderia ele supor que os amigos dela não interviriam a seu favor? Poderia esperar ser novamente aceito pelo regimento depois de uma tal afronta ao coronel Foster? O risco seria maior do que a tentação. Pensa realmente assim? Exclamou Elizabeth, subitamente esperançosa. Dou-lhe a minha palavra que eu também começo a ser da opinião do seu tio, disse Gardner. Este ato é uma tão grande violação da decência, da honra e do bom senso que não acho que Wickham seja capaz de praticá-lo. E você, Lizzie, será que mudou tanto a respeito de Wickham que agora o julgue capaz disto? Não o julgo capaz, talvez, de se descuidar dos seus próprios interesses, mas de todos os demais descuidos eu o julgo capaz. Se ao menos eu pudesse acreditar no que vocês acabam de dizer, mas não ouso esperar. Se isto é verdade, por que não foi para a Escócia? Em primeiro lugar, replicou Gardner, não há prova absoluta de que não tenham ido para a Escócia. Mas o fato de eles se terem mudado para um cote de aluguel é uma indicação muito clara da sua intenção. E além disso, não se achou nenhum sinal de sua passagem na estrada de Barnet. Bem, suponhamos então que eles estejam em Londres. Podem ter ido para lá apenas para se esconder. Não é provável que nenhum dos dois tenha muito dinheiro, e é justo que tenham achado mais econômico se casarem em Londres do que na Escócia. Mas então por que todo esse mistério? Por que se escondem deles? Por que é que desejam casar secretamente? Não, isto não é provável. O mais íntimo amigo de Wickham, como leram na carta de Jane, está persuadido de que ele nunca teve intenção de se casar com ela. Wickham nunca se casará com uma mulher que não tenha fortuna. Ele não poderá sustentá-la, e que grandes interesses tem Lydia a não ser os encantos da mocidade, da saúde e um espírito alegre para que ele renuncie por sua causa a um casamento rico? Quanto à ofensa aos brios do regimento que esse atentado contra a honra da moça possa produzir, não sei até que ponto isto poderá levá-lo a hesitar, pois não sei também os efeitos que um tal ato possa produzir. Mas quanto à sua outra objeção, não creio que tenha muito peso. Lydia não tem irmãos que a possam defender, e Wickham, que conhece meu pai, julga que com a sua indolência e com pouca atenção que parece dar à família, ele pouco faria e pensaria o menos possível no assunto. Mas você acha que Lydia está tão perdidamente apaixonada por ele que consinta em viver com um homem sem serem casados? É o que parece, e é bem triste, respondeu Elizabeth com lágrimas nos olhos. Ter de pôr em dúvida o senso da decência e da virtude de uma irmã. Mas realmente, eu não sei o que dizer. Talvez eu esteja sendo injusta,
Mas Lydia é muito moça. Nunca lhe ensinaram a pensar em coisas sérias. E durante os últimos 6 meses, ou melhor, durante todo o último ano, ela nada fez senão se divertir e dar largas à sua vaidade. Deram-lhe a liberdade de dispor do seu tempo da maneira mais frívola e inútil e de adotar as opiniões de todos os que encontrava. Desde que o regimento da milícia ficou aquartelado em Merrington, ela não pensou em outra coisa senão em namoro, amor e oficiais. Fez tudo o que estava em seu poder para aumentar, como direi, a sua susceptibilidade aos sentimentos, já por natureza facilmente inflamáveis. Pensou e conversou sobre isto continuamente, e todos sabemos que Wickham tem todas as qualidades pessoais para cativar uma mulher. Mas você vê, disse a sua tia, que Jane não o julga capaz de um tal atentado. De quem é que Jane jamais pensou mal? E qual a pessoa que ela julgaria capaz de um tal atentado, quaisquer que fossem os seus antecedentes, até que o fato tivesse ficado provado? Mas Jane sabe tanto quanto eu, que disse Wickham. Mas Jane sabe tanto quanto eu o que esse Wickham realmente é. Ambas sabemos que se trata de um dissoluto em todos os sentidos da palavra, que ele não tem integridade nem honra, que é tão falso e perigoso como o insinuante. Como insinuante, né? Porque o O está separado aqui. E você sabe realmente disto tudo? Exclamou Gardner, curiosa. Sei realmente, replicou Elizabeth corando. Eu já lhes contei no outro dia a sua conduta infame para com Darcy, e a senhora mesmo, quando esteve em Longbourn na última vez, ouviu em que termos falou de um homem que se mostrou tão generoso para com ele. Existem outras circunstâncias que não vale a pena mencionar, mas as suas mentiras a respeito da família de Pemberley são inúmeras. Pelo que lhe disse de Darcy, eu julgava que ia encontrar uma moça orgulhosa, fechada, desagradável. No entanto, ele sabia a verdade. Wickham deve saber que ela é amável e modesta. Mas Lydia nada sabe de tudo isto? Será que ignora tudo o que você e Jane parecem compreender tão bem? Ah, sim, isto é que é o pior de tudo. Até eu estar no quente e entrar mais intimamente em contato com Darcy e seu primo, o Coronel Fitzwilliam, eu mesmo ignorava a verdade, e quando voltei para casa soube que o regimento ia deixar Merrington dentro de 15 dias. Por isso nem eu nem Jane, a quem contei todo o caso, julgamos necessário tornar pública a nossa descoberta, pois pensamos que não aproveitaria a ninguém destruir a boa reputação que ele gozava em toda a redondeza. E mesmo quando ficou decidido que Lydia ia com Foster, nunca me ocorreu a necessidade de abrir os seus olhos quanto ao caráter de Wickham. Nunca julguei que ela corresse o risco de ser iludida. E, naturalmente, nem de longe imaginava que pudesse sobrevir esta consequência. Quando eles partiram para Brinton, você não tinha motivos para supor então que gostassem um do outro? Nem o mais leve motivo. Não me lembro do menor sintoma de afeição de nenhum dos lados, e se alguma coisa fosse perceptível, a senhora bem sabe que a nossa família não deixaria passar o fato sem reparar nele. Quando Wickham entrou no regimento, Lydia estava disposta a admirá-lo, mas todas as moças de Merrington e das redondezas perderam a cabeça por sua causa durante uns 2 meses. Mas Wickham nunca distinguiu Lydia com qualquer atenção particular, e por conseguinte, depois de um curto período de extravagante entusiasmo, esqueceu-se dele, e outros oficiais do regimento que a tratavam com mais atenção voltaram a ser os seus favoritos. É fácil compreender que durante toda a viagem, enquanto nenhum fato novo os viesse esclarecer acerca dos seus temores, esperanças e conjecturas, nenhum outro tópico os poderia desviar muito tempo daquele importante assunto. Elizabeth pensava nele continuamente. A mais aguda de todas as angústias, o remorso, a impedia de encontrar um só minuto de descanso. Viajaram o mais rapidamente possível, e dormindo uma noite na estrada, alcançaram Longbourn no dia seguinte, à hora do jantar. Foi um consolo para Elizabeth saber que pelo menos Jane não tinha esperado muito tempo. Quando a carruagem entrou no jardim e se aproximou da porta da casa, todos os pequenos Gardner, atraídos pelo rumor, vieram se colocar nos degraus da escada. E quando o carro parou, manifestaram a sua alegria com muitos pulos e piruetas. Elizabeth saltou, e depois de dar a cada um deles um rápido beijo, correu para o vestíbulo,
o vestíbulo, onde se encontrou com Jane, que estava no quarto da sua mãe e que tinha descido apressadamente a escada. Abraçaram-se afetuosamente, com lágrimas nos olhos. Elizabeth, sem perder um só instante, perguntou se tinham sabido alguma coisa dos fugitivos. Ainda não, replicou Jane. Mas agora que o nosso caro tio chegou, espero que tudo irá melhorar. Tudo irá melhor. Papai está em Londres? Está. Ele foi na terça-feira, conforme escrevi. Já tiveram notícias suas? Sim, escreveu uma vez. Escreveu-me umas linhas na quarta-feira dizendo que tinha chegado bem e dando seu endereço, coisas que eu tinha pedido a ele particularmente. Acrescentou também que não escreveria mais até que tivesse uma coisa importante a comunicar. E mamãe, como está ela? Como vão todos? Mamãe vai regularmente. Ela, embora esteja muito deprimida, ela está lá em cima e teria muito prazer em vê-los todos. Não sai ainda do quarto. Mary e Kitty, graças a Deus, vão muito bem. E você, como você vai? Exclamou Elizabeth. Parece pálida. Por quanta aflição não deve ter passado. Jane, entretanto, perseverou na afirmação de que estava perfeitamente bem. A conversa foi interrompida pela entrada dos Gardner, que até aquele momento tinham estado com as crianças. Jane correu para os seus tios e os abraçou, agradecendo a ambos com sorrisos e lágrimas. Depois entraram todos na sala. As perguntas que Elizabeth já tinham feito foram naturalmente repetidas pelos outros, porém ficaram logo sabendo que Jane não tinha nenhuma notícia a dar. No entanto, devido ao seu caráter indulgente, Jane ainda não perdera todas as esperanças. Ainda acreditava que tudo acabasse bem e que uma manhã destas chegaria uma carta de Lydia ou de seu pai explicando o procedimento dos fugitivos e anunciando talvez o seu casamento. Em seguida foram todos ao quarto de Bennet, que os recebeu exatamente como era de esperar, com lágrimas, lamentações, invectivas contra a conduta infame de Wickham, queixas pelos padecimentos que lhe infligiam, acusava a todo mundo, esquecendo-se de que fora ela própria, com a sua insensata indulgência, a causadora principal do que acontecera à filha. Se me tivessem feito à vontade, disse ela, se eu tivesse ido embora para Brinton com toda a família, isso não teria acontecido. Mas a minha pobre Lydia não tinha ninguém para tomar conta dela. Por que é que os Foster a deixaram fora das suas vistas? Estou certa de que houve um grave descuido da parte deles, pois Lydia não seria capaz de fazer isto se alguém tivesse olhado por ela. Sempre pensei que eles não serviam para tomar conta de minha filha, mas como sempre ninguém ouviu a minha opinião. Minha pobre filhinha, e agora lá se foi Bennet. Eu sei que ele vai se bater em duelo com Wickham quando o encontrar, e na certa será morto. Que é que vai ser de nós depois? Os Collins vão nos expulsar daqui antes do corpo ficar frio. E se você não for bom para nós, meu irmão, não sei o que será. Todos protestaram contra ideias tão sinistras, e Gardner, depois de tranquilizá-la quanto à afeição que sentia por ela e pela sua família, disse que tencionava partir para Londres no dia seguinte, a fim de auxiliar Bennet nas suas tentativas para encontrar Lydia. Não se entregue a receios exagerados. É preciso estar preparada para o pior, mas não há motivo para acreditar que isto seja certo. Ainda não faz uma semana que saíram de Brinton. Daqui a poucos dias devemos ter notícias deles. E até que saibamos positivamente que não estão casados e que não têm intenção de casar, ainda não podemos considerar tudo perdido. Assim que eu chegar a Londres, irei ver o seu marido e o trarei comigo para Gracechurch Street. E aí combinaremos o que deve ser feito. Ah, meu caro irmão, replicou Bennet, isto é exatamente o que eu mais desejo, e quando chegar a Londres faça tudo para encontrar minha filha, onde quer que esteja, e se eles não estiverem casados, faça com que se casem. Quanto ao enxoval, diga que não precisam esperar. Diga a Lydia que ela terá todo o dinheiro que quiser para comprá-los depois que se casar. E, sobretudo, não deixe Bennet brigar com Wickham. Conte a ele o estado em que estou. Fale que me acho horrivelmente assustada e tenho tremores por todo o corpo, horríveis dores no lado da cabeça e
Tantas palpitações que não posso descansar nem de dia nem de noite. E diga a minha querida Lídia que não tome providências a respeito das roupas até que me tenha visto, pois ela não sabe quais são as melhores lojas. Oh, meu irmão, como você é bonzinho. Bem sei que vai arranjar tudo. Gardner, embora lhe assegurasse que faria todos os esforços possíveis, não pôde deixar de lhe recomendar moderação, tanto para as suas esperanças como para os seus receios, e conversou com ela neste tom até a hora do jantar. Em seguida, deixaram-na aos cuidados da criada que tratava dela na ausência das filhas. Embora os Gardner estivessem persuadidos de que não havia motivo para uma tal reclusão, acharam melhor não se opor, pois sabiam que ela não tinha prudência suficiente para calar a boca diante dos criados. Era preferível que uma das criadas apenas, aquela em que mais confiavam, ficasse sabendo de todas as suas mágoas e temores. Na sala de jantar, Mary e Kitty, que tinham estado ocupadas nos seus respectivos quartos e não tinham aparecido mais cedo, se reuniram afinal aos outros. Uma vinha dos seus livros e a outra da sua toilette. Os rostos de ambas, no entanto, estavam bastante calmos. Apenas Kitty se mostrava mais irritada do que de costume, mas não se sabia se era por causa da perda da sua irmã favorita ou da raiva que sentia por estar envolvida no acontecimento. Quanto a Mary, seu domínio sobre si mesma era perfeito, e com o rosto muito grave ela sussurrou para Elizabeth pouco depois de se sentar à mesa. Isto é um acontecimento bem desagradável e provavelmente será muito comentado, mas nós devemos nos opor à maré da maledicência e derramar sobre os nossos corações feridos o bálsamo dos consolos fraternais. Em seguida, vendo que Elizabeth não estava disposta a responder, acrescentou: Por infeliz que tenha sido Lídia, podemos tirar disto uma lição útil, que a perda da virtude numa mulher é irremissível, que um só passo falso acarreta uma série de desgraças sem fim e que a sua reputação não é menos frágil do que a sua beleza, que uma mulher nunca pode ser cautelosa demais para com as pessoas do outro sexo, especialmente as que não merecem a sua confiança. Elizabeth levantou os olhos atônitos. Sentia-se oprimida demais para responder. Mary, porém, continuou a se consolar extraindo máximas morais da infelicidade de sua irmã. De tarde, as duas mais velhas conseguiram ficar meia hora sozinhas e Elizabeth imediatamente aproveitou esta oportunidade para pedir que Jane lhe contasse outros detalhes do acontecimento. Jane estava igualmente ansiosa para conversar sobre o assunto. Primeiro, as duas lamentaram as terríveis consequências daquele fato, consequências que Elizabeth considerava muito graves. Jane não podia afirmar que os prognósticos de sua irmã fossem de todo impossíveis. Em seguida, Elizabeth prosseguiu no assunto, dizendo: Conte-me tudo o que eu não sei ainda. Dê-me outros detalhes. O que foi que o Coronel Foster disse? Eles desconfiavam de alguma coisa antes da fuga? Devem ter visto os dois frequentemente juntos. O Coronel Foster confessou que muitas vezes desconfiava que havia alguma coisa, especialmente do lado de Lídia, mas nunca se passou nada que inspirasse alarme. Eu sinto muito por ele. Mostrou-se extremamente atencioso e bom. Resolvera vir até para cá nos comunicar as suas preocupações, mesmo antes de saber que eles não tinham ido para a Escócia. Os rumores que começaram a circular apressaram a sua partida. E Danny estava convencido que Wickham não ia se casar? Sabia que eles pretendiam fugir? O Coronel Foster falou com Danny pessoalmente? Falou. Mas, interrogado pelo coronel, Danny negou que soubesse alguma coisa a respeito do plano e não quis dar a sua verdadeira opinião. Ele não repetiu que estava convencido de que não se casaria, e por isto tenho esperanças de que tenham entendido mal suas palavras anteriormente. E até o Coronel Foster chegar, nenhuma de vocês teve alguma suspeita de que não estivessem realmente casados? Como é que uma tal ideia nos poderia passar pela cabeça? Eu me senti um pouco temerosa quanto à felicidade de minha irmã com aquele casamento, pois sabia que a conduta dele não fora sempre das melhores. Papai e mamãe nada sabiam a respeito dos antecedentes do rapaz e sentiam apenas que aquele casamento era imprudente. Kitty então confessou, triunfante, que sabia mais do que nós, que Lídia, na sua última carta, lhe deixara entrever as suas intenções.
Parece que há muitas semanas ela já sabia que os dois estavam apaixonados. Mas sabia disto antes de partirem para Brinton? Não, creio que não. E o Coronel Foster mostrou que desconfiava de Wickham. Ele conhece o seu verdadeiro caráter? Devo confessar que não falou tão bem de Wickham como antigamente o fazia. Disse que o achava imprudente e extravagante, e depois desta triste história soube que ele saiu de Merrington muito endividado. Mas espero que isto seja falso. Jane, se nós não tivéssemos sido tão discretas, se tivéssemos dito o que sabíamos a respeito dele, isso não teria acontecido. Talvez tivesse sido melhor, replicou Jane. Mas não parecia justo denunciar os erros passados de uma pessoa sem saber quais eram seus sentimentos naquele momento. Agimos com a melhor das intenções. E o Coronel Foster sabia os termos da carta de Lydia para sua mulher? Ele a trouxe consigo. Jane então tirou a carta da bolsa e deu a Elizabeth. A carta era a seguinte: Minha cara Harriet, você há de rir bastante quando souber que eu fugi. E eu não posso deixar de rir também, com a surpresa que você terá amanhã de manhã quando der pela minha falta. Vou para Gretna Green, e se você não adivinhar com quem, é uma grande tola. Só existe um homem no mundo que eu amo e ele é um anjo. Nunca poderia ser feliz sem ele, por isso acho que não faço mal em partir. Não precisa escrever para Longbourn comunicando a minha partida se você não quiser. Por isto tornará apenas maior a surpresa quando eu escrever para casa e assinar o meu nome, Lydia Wickham. Há de ser uma boa piada. Quase não posso escrever de tanto rir. Transmita as minhas escusas a Pratt por não poder cumprir a minha palavra e dançar com ele hoje à noite. Diga-lhe que eu espero que me perdoe quando souber o motivo e que eu terei o maior prazer em dançar com ele no próximo baile em que nos encontrarmos. Mandarei buscar as minhas roupas quando chegar a Longbourn, mas queria que você dissesse a Sally para costurar um rasgão no meu vestido de musseline usado antes de pôr as coisas na mala. Até breve. Minhas lembranças para o Coronel Foster. Espero que bebam a nossa saúde, desejando que façamos uma boa viagem. Sua amiga afetuosa, Lydia Bennet. Ah, que desmiolada! Exclamou Elizabeth depois de ler a carta. Escrever uma carta dessas num tal momento, pelo menos mostra que tinha intenções sérias. Não sei se depois ele a persuadiu a fazer outra coisa, mas pelo menos da sua parte a infâmia não foi premeditada. Pobre papai, como ele deve ter sofrido. Nunca vi ninguém ficar tão abalado. Durante bem uns 10 minutos ele não pôde dizer uma palavra. Mamãe caiu doente imediatamente e a casa toda ficou na maior confusão. Oh, Jane, exclamou Elizabeth. Você acha que um só criado nesta casa não tenha ficado sabendo da história naquele mesmo dia? Não sei, espero que sim, mas é muito difícil ser discreta numa ocasião destas. Mamãe ficou transtornada e, embora eu procurasse auxiliá-la da melhor maneira, julgo que não fiz tanto quanto devia ter feito, mas o horror do que poderia acontecer quase me privou do uso das minhas faculdades. Os seus cuidados foram demasiados. Você não me parece estar muito bem de saúde. Antes eu tivesse ficado ao seu lado, você teve de suportar tudo sozinha. Mary e Kitty foram muito prestativas, e estou certa de que teriam compartilhado das minhas fadigas de boa vontade, mas achei que não convinha a nenhuma das duas. Kitty é muito sensível e Mary estuda tanto que as suas horas de repouso não devem ser interrompidas. Minha tia Phillips veio na terça-feira depois que papai foi embora, e teve a bondade de ficar até quinta comigo. O seu auxílio nos foi precioso. E Lucas também tem sido muito delicada. Ela veio até aqui a pé na quarta-feira de manhã para exprimir os seus sentimentos e oferecer os seus serviços e os de qualquer uma de suas filhas, caso tivéssemos necessidade. Seria melhor que ela tivesse ficado em casa, exclamou Elizabeth. Talvez a intenção tenha sido boa, mas numa situação como esta deve-se ver os vizinhos o menos possível. Qualquer auxílio é impossível. Tais manifestações são insuportáveis. Que elas triunfem à distância e se deem por satisfeitas. Elizabeth perguntou então quais eram os planos de seu pai para a descoberta de Lydia. Creio que tencionava ir a Epsom, lugar onde os fugitivos trocam os cavalos, falar com os postilhões e ver se poderia obter deles alguma informação. O seu objetivo principal era descobrir o número do coche de aluguel que os trouxe de Clapham.
Ele tinha trazido um freguês de Londres. É possível que, ao trocarem de carro, alguém os tivesse visto, e por isso papai tensionava fazer indagações em Clapham. Se ele conseguisse descobrir a casa onde o cocheiro foi levar o freguês, faria indagações lá e talvez não fosse impossível descobrir o posto e número do coche. Não sei se papai tem outros objetivos em mente. Ele estava com tanta pressa de partir, tão inquieto e deprimido, que tive grande dificuldade em arrancar-lhe o que eu estou agora lhe dizendo. My God. A família tinha a esperança de receber uma carta de Bennet no dia seguinte, mas o correio chegou sem trazer sequer uma simples linha da sua parte. A família sabia que normalmente ele era um péssimo correspondente, mas no momento daqueles tinham tido esperanças de que fizesse um esforço. Foram obrigados, portanto, a concluir que ele nada tinha de favorável a comunicar. Mas mesmo quanto a isto, desejavam ter certeza. Gardner tinha esperado pela carta. Gardner tinha esperado pela carta. Como não visse nenhuma, partiu imediatamente. Daí por diante, com a chegada de Gardner a Londres, tinha pelo menos certeza de receber informações constantes do que se estava passando. E ao despedir-se, Gardner prometeu que insistiria com Bennet para que voltasse a Longbourn o mais cedo possível, coisa que muito consolou a Bennet. Ela via neste regresso a única possibilidade do seu marido escapar de ser morto em duelo. Gardner e as crianças deveriam permanecer no Hertfordshire mais alguns dias, pois Gardner achou que a sua presença poderia ser de alguma utilidade para suas sobrinhas. Ela as ajudou a tomar conta de Bennet e foi um grande consolo para as moças nas suas horas de liberdade. Sua outra tia também veio frequentemente e sempre, como dizia, com o propósito de lhes infundir coragem e confiança, embora nunca chegassem sem trazer um novo exemplo da extravagância e da leviandade de Wickham. E raramente partia sem as deixar mais desanimadas do que quando chegara. Melton inteira parecia se esforçar por denegrir. Palavra feia, cara, palavra feia. O homem que 3 meses antes fora quase como um anjo de bondade. Diziam que ele devia dinheiro a todos os comerciantes do lugar e que as suas aventuras, que receberam todas o título de seduções, se tinham estendido às famílias de vários comerciantes. Todo mundo declarou que ele era o rapaz mais perverso do mundo, e todos começaram a descobrir que sempre haviam desconfiado deles, apesar da sua aparência de distinção. Elizabeth, embora só acreditasse em metade do que diziam, achava aquilo suficiente para tornar ainda mais certos os seus antigos prognósticos quanto à desgraça de sua irmã. E até Jane, que acreditava ainda menos do que Elizabeth nas coisas de que falavam, perdeu quase todas as esperanças, sobretudo porque chegara agora o momento de receber notícias ou cartas deles, caso tivessem ido para a Escócia, coisa de que nunca desesperara inteiramente. Gardner saiu de Longbourn no domingo. Na terça-feira, a sua mulher recebeu uma carta dele. Dizia que tinha encontrado imediatamente Bennet e o tinha convencido a ir para Gracechurch Street. Bennet estivera em Epsom e Clapham, mas não tinha conseguido nenhuma informação satisfatória. Estava decidido agora a fazer indagações em todos os principais hotéis da cidade, pois achava possível que eles se houvessem instalado num daqueles lugares logo depois da sua chegada a Londres, antes de procurar novas acomodações. Gardner pessoalmente não esperava que este plano obtivesse êxito, mas como Bennet insistia naquilo, estava resolvido a ajudá-lo. Acrescentava que Bennet não se encontrava agora nada disposto a sair de Londres e prometia escrever de novo muito em breve. Havia também um post-scriptum que dizia o seguinte: escrevi igualmente para o Coronel Foster pedindo que ele indagasse, se possível, entre os amigos mais íntimos de Wickham no regimento se este tinha quaisquer parentes ou relações que pudessem saber em que parte da cidade ele se escondera. E se entre essas pessoas houvesse alguma de quem se pudesse com alguma probabilidade obter uma tal informação, isto seria de uma importância talvez essencial.
Até o momento, nada temos para nos guiar. Estou certo de que o Coronel Foster fará tudo o que estiver em seu poder para nos ajudar. Mas em última análise, talvez Lizzie, melhor do que qualquer outra pessoa, saiba se ele tem parentes vivos. Elizabeth compreendeu imediatamente de onde provinha aquela deferência pela sua autoridade. Infelizmente, não possuía informações que a justificassem. Nunca ouvira dizer que tivesse parentes exceto pai e mãe, e ambos já falecidos há muitos anos. Era possível, entretanto, que alguns dos seus companheiros do regimento pudessem dar informações mais substanciais. E embora não tivesse grandes esperanças a esse respeito, aquela medida não era para se desdenhar. Cada dia em Longbourn era agora um dia de ansiedade. Mas o mais angustioso dos momentos era o da chegada do correio. As cartas eram esperadas todas as manhãs com a maior impaciência, e cada dia aguardavam notícias de importância. Antes de receberem nova carta de Gardner, chegou uma para Bennet da parte de Collins, e como Jane tinha recebido instruções para que abrisse toda a correspondência dirigida ao pai na sua ausência, ela leu a carta, e Elizabeth, que sabia como as cartas de Collins eram curiosas, se debruçou sobre a sua irmã e leu também. Meu caro senhor, sinto-me obrigado pelo nosso parentesco e pela minha situação na vida a apresentar-lhe as minhas condolências pela grande aflição que agora está sofrendo e da qual fomos informados ontem por uma carta do Hertfordshire. Fique certo, meu caro senhor, que Collins e eu próprio nos solidarizamos sinceramente com o senhor e toda a sua respeitável família no seu atual sofrimento, que deve ser dos mais agudos, porque provém de uma causa que o tempo não pode remover. Para lhe aliviar tão grande infelicidade, não faltarão argumentos da minha parte. Desejo consolá-lo nesse transe, que deve ser de todo o mais duro para o coração de um pai. A morte da sua filha seria uma bênção em comparação com o que sucede agora. E isto é ainda mais para lamentar quando sabemos que existem razões de supor, como a minha cara Charlotte me informou, que esta silenciosidade de conduta da parte de sua filha foi devida a uma excessiva e culposa indulgência, ao mesmo tempo para o seu próprio consolo e o de Bennet. Estou inclinado a acreditar que as tendências da sua filha devem ser naturalmente perversas, sem o que ela jamais seria capaz de cometer tão grande crime com tão pouca idade. Seja como for, o Senhor nos merece a maior compaixão, e nisto sou acompanhado não só por Collins, como igualmente por Lady Catherine e sua filha, a quem eu contei a história e que são da mesma opinião. Elas concordam comigo quanto às apreensões que sinto, que este mau passo de uma das suas filhas será prejudicial para o futuro de todas as outras. Na verdade, quem como Catherine pessoalmente condescende em dizer que quem quererá se relacionar com uma tal família, e esta consideração me conduz, além disso, a refletir com a maior satisfação num certo acontecimento do mês de novembro passado, pois de outro modo eu estaria envolvido em todas as tristezas e desgraças. Permita que o aconselhe, pois, meu caro senhor, a se consolar a si próprio o mais que puder, a expulsar para sempre a sua filha indigna da sua afeição e deixá-la colher os frutos do seu odioso crime. Seu caro senhor, etc. Gardner não tornou a escrever senão depois que recebeu uma resposta do Coronel Foster, e quando o fez nada tinha de agradável a comunicar. Não se sabia de um só parente com quem ele mantivesse relações, e era certo que Wickham não tinha nenhum parente próximo que estivesse vivo. Seus conhecimentos antigos eram numerosos, mas desde que entrara na milícia parecia que já não mantinha relações com nenhum deles. Não havia ninguém, portanto, a quem se pudesse dirigir e obter notícias a seu respeito. Num estado precário das suas finanças, o casal tinha um motivo poderoso para sua reclusão. Além do medo que Wickham tinha de ser descoberto pelos parentes de Lydia, haviam sabido que ele tinha deixado grandes dívidas no jogo. É o tigrinho! O coronel Foster acreditava que seria preciso mais de 1000 libras para cobrir todas as despesas que o oficial deixara em Brighton. Ele devia muito na cidade, mas suas dívidas de honra ainda eram muito maiores. Gardner não procurou esconder esses detalhes da família de Longbourn. Jane os ouviu com horror. "Um jogador!" exclamou ela. "Isto eu não esperava." Gardner acrescentava na sua carta que eles podiam contar com o regresso de seu pai no dia seguinte, que era um sábado.
Abatido pelos insucessos dos seus esforços, ele se rendera às persuasões do cunhado para que voltasse para junto da família e deixasse a seu cargo tudo o que parecesse aconselhável para a continuação da pesquisa. Ao ser informada do fato, Bennet não exprimiu toda a satisfação que as suas filhas esperavam, dada a ansiedade que manifestara pela vida do marido. "Quê?" exclamou. "Então ele vai voltar sem trazer a nossa Lídia? De certo, Bennet não vai sair de Londres antes de ter encontrado os fugitivos. Quem vai brigar com Wickham e forçá-lo a se casar com ela?" Gardner começou a ter saudades de casa. Ficou combinado que ela e as crianças voltariam para Londres enquanto Bennet viria para Longbourn. A carruagem levou-as, portanto, até metade da jornada e trouxe de volta Bennet a Longbourn. Gardner partiu, tão perplexa a respeito do caso de Elizabeth e de Darcy como viera desde o Derbyshire. O nome dele não fora mencionado voluntariamente nenhuma vez pela sobrinha, e a vaga esperança que tinha Gardner de que Elizabeth receberia logo uma carta de Darcy não fora correspondida. Desde o seu regresso, Elizabeth não tinha recebido nenhuma carta que parecesse vir de Pemberley. Os atuais dissabores da família tornavam desnecessária outra escusa para a depressão de Elizabeth. Ninguém podia, portanto, desconfiar de coisa alguma. Mas Elizabeth, que conhecia regularmente os seus sentimentos, sabia bem que, se não tivesse renovado as suas relações com Darcy, teria suportado a mágoa pela infâmia de Lydia com muito maior facilidade. E não perderia uma noite de sono em cada 2 dias. Bennet chegou e todos repararam que aparentemente conservava toda a sua serenidade filosófica. Falou muito pouco, como era seu hábito. Não mencionou o assunto que o levara a Londres e só muito tempo depois as suas filhas tiveram coragem de se referir a isto. Foi só à tarde, à hora do chá, que Elizabeth se aventurou a falar sobre o assunto. Começou exprimindo os seus sentimentos pelas aflições que o pai deveria ter passado. Ele respondeu: "Não fale mais nisto. Quem deveria sofrer senão eu mesmo? Foi tudo por minha culpa. Sou obrigado a reconhecê-lo." Não deve ser severo demais para consigo próprio", replicou Elizabeth. "É bom que você me previna contra este erro. A natureza humana tem tendência a cair nele. Não, Lizzie, deixe que por uma vez na vida eu sinta o peso da minha responsabilidade. Não tenho medo de ser esmagado pela impressão. Tudo isto não tardará a passar." "Acha que eles estão em Londres?" "Sim. Em que outro lugar poderiam se esconder?" "E Lydia sempre desejou ir para Londres", acrescentou Kitty. "Então ela deve estar contente", acrescentou o pai secamente. "Provavelmente residirá lá muito tempo." Em seguida, depois de curto silêncio, continuou: "Lizzie, eu não lhe guardo rancor pelo conselho que você me deu no mês de maio passado. Considerando o que aconteceu, isto mostra a largueza da sua visão." Foram interrompidos por Jane, que vinha buscar o chá da sua mãe. "Isto é uma demonstração que conforta a gente", exclamou ele. "Dá um ar elegante ao infortúnio. Um dia desses eu farei o mesmo. Ficarei sentado na minha biblioteca, de camisola e touca de dormir, e darei aos outros o maior trabalho possível. Ou melhor, vou deixar isto aqui até que Kitty também se resolva a fugir." "Eu não vou fugir, papai", disse Kitty inquieta. "Se me deixassem ir a Brinton, eu me comportaria melhor do que Lydia." "Você ir a Brinton? Eu não a deixaria ir, nem a Eastbourne aqui ao lado, nem por 50 libras. Não, Kitty. Pelo menos aprendi a ser prudente e você há de sentir os efeitos disso. Nenhum oficial tornará jamais a entrar na minha casa, nem mesmo para atravessar a aldeia. Os bailes serão absolutamente proibidos, a não ser que você fique de pé o tempo todo com uma das suas irmãs. E nunca sairá por essa porta até me provar todos os dias que passou 10 minutos de maneira sensata." Kitty, que levara todas aquelas ameaças a sério, começou a chorar. "Deixe disso", ralhou ele. "Não fique triste. Se for uma boa menina nesses próximos 10 anos, levarei você para ver uma parada."
2 dias depois da chegada de Bennet, Jane e Elizabeth estavam passeando juntas no pequeno bosque atrás da casa quando viram a criada que se aproximava em direção a elas e, concluindo que vinha a mandado de Bennet a fim de chamá-las, foram ao seu encontro. Desculpe interrompê-las, mas creio que chegaram boas notícias da cidade e por isso tomei a liberdade de vir chamá-las. Que é que você quer dizer, Rio? Não recebemos nenhuma carta da cidade. Minha querida senhora, exclamou Rio, espantada. Então não sabe que chegou um expresso da parte de Gardner para o patrão? Ele está aqui há meia hora e trouxe uma carta para Bennet. As meninas não perderam tempo em responder e saíram correndo. Atravessaram o vestíbulo, a sala de almoço e foram desse modo até a biblioteca, mas não encontraram o pai. Estavam a ponto de subir para procurá-lo no quarto de Bennet quando o mordomo se dirigiu a elas e disse: Se estão procurando o patrão, ele está caminhando em direção ao pequeno bosque. Tendo recebido esta informação, as meninas tornaram a passar pelo hall e atravessaram o gramado em busca do pai, que se dirigia para um dos pequenos bosques que havia de um dos lados do jardim. Jane, que não era tão leve nem tinha tanta prática de correr, ficou para trás enquanto sua irmã alcançava Bennet e exclamava quase sem fôlego: Papai, o que foi que aconteceu? Recebeu uma carta do tio? Sim, recebi uma carta dele pelo expresso. E que notícias traz? Boas ou más? Que é que se pode esperar de bom? Disse ele, tirando a carta do bolso. Mas talvez você queira ler. Elizabeth tomou a carta impaciente enquanto Jane se aproximava. Leia em voz alta. É isso que eu estou fazendo, amigo, disse Bennet, pois eu mesmo não sei de que se trata. Grace Church Street, segunda-feira, 2 de agosto. Meu caro irmão, afinal posso lhe enviar notícias da minha sobrinha. Notícias que, em suma, acho que lhe agradarão. Pouco depois da sua partida, no sábado, tive a boa sorte de descobrir em que parte de Londres o casal estava. Quanto aos detalhes, deixo para quando nos encontrarmos. Basta que saiba agora que eles estão descobertos. Já estive com ambos. Então tudo se passou como eu esperava, exclamou Jane. Eles estão casados. Elizabeth continuou. Estive com ambos. Eles não estão casados e não encontrei neles a menor intenção de fazê-lo. Mas se estiver disposto a cumprir o compromisso que eu tomei a liberdade de aceitar por você, espero que se casarão muito em breve. Tudo o que é exigido da sua parte é assegurar à sua filha, por acordo, parte das 5.000 libras destinadas a serem repartidas entre as suas filhas depois da sua morte e da sua mulher. E além disso, comprometer-se a dar à sua filha, enquanto viver, a quantia de 100 libras por ano. Estas são as condições que, pensando bem, não hesitei em aceitar, considerando-me autorizado a fazê-lo. Enviarei esta carta por expresso para que a sua resposta me chegue sem perda de tempo. Você compreenderá facilmente por estes detalhes que a situação de Wickham não é tão má quanto se supunha. Quanto a isto, os rumores que corriam eram falsos, e alegra-me dizer que sobrará ainda um pouco de dinheiro, mesmo depois de pagas todas as dívidas do marido para a instalação do casal, sem falar no dinheiro de Lydia. Se você me delegar plenos poderes para agir em seu nome, coisa da qual não tenho a menor dúvida, darei instruções imediatamente a Haggerston para preparar um contrato. Não há a menor necessidade de você tornar a vir a Londres. Portanto, fique sossegado em Longbourn e conte com os meus cuidados e diligências. Mande a sua resposta o mais breve possível e tenha o cuidado de escrever claramente. Nós achamos melhor que a minha sobrinha se casasse em minha casa, coisa que espero você aprovará. Ela virá hoje. Tornarei a lhe escrever assim que houver novas decisões. Seu, etc. Edward Gardner. Será possível? Exclamou Elizabeth, assim que terminou a carta. Será possível que se case com ela? Wickham não é tão mau então como nós esperávamos, disse Jane. Meu pai, eu lhe dou os parabéns. E o senhor já respondeu à carta? Perguntou Elizabeth. Mas óbvio que não, né, idiota? Você acabou de ler pela primeira vez? Não, mas é coisa que precisa ser feita imediatamente.
Elizabeth suplicou então que não perdesse mais tempo. Oh, papai, exclamou ela, volte, escreva sem demora. Pense na importância que cada momento tem num caso desses. Deixe-me escrevê-la para o senhor. Este trabalho lhe desagrada. Desagrada-me muito, replicou ele, mas precisa ser feito. E dizendo isto, virou-se e voltou com as moças em direção à casa. E posso saber qual é a resposta? Perguntou Elizabeth. Suponho que os termos devem ser aceitos. Aceitos? Só tenho vergonha que ele peça tão pouco. E é preciso que eles se casem. No entanto, Wickham é um homem tão ordinário. Sim, sim, é preciso que se casem, não há outra alternativa. Mas há duas coisas que eu desejaria muito saber. Uma delas é quanto dinheiro seu tio deve pagar para arranjar isto, e a segunda é como poderei reembolsá-lo. Dinheiro? Meu tio? Exclamou Jane. O que é que você quer dizer com isto? Quero dizer que nenhum homem, no seu juízo perfeito, se casaria com Lydia recebendo em troca uma compensação tão pequena, 100 libras por ano durante a minha vida e 50 depois que eu morrer. Nossa, mas que absurdo, cara. O passado era doido demais. É verdade, disse Elizabeth. Não tinha ocorrido antes. Havia suas dívidas a serem pagas e devia ainda sobrar dinheiro. Deve ter sido meu tio quem arranjou isto. É um homem generoso e bom, mas tenho medo que ele se tenha posto em situação difícil. O dinheiro que gastou não deve ter sido pouco. Não, disse Bennet. Wickham seria um idiota se aceitasse com menos de 10.000 libras. De outro modo, sentiria ter de pensar mal dele logo no começo das nossas relações. 10.000 libras? Deus não permita tal. Como poderíamos pagar uma tal soma? Bennet não respondeu. E todos, mergulhados nas suas reflexões, continuaram em silêncio até chegarem em casa. Bennet foi então até a biblioteca para escrever e as moças entraram na sala de almoço. Então eles vão se casar, exclamou Elizabeth assim que se viu sozinha com Jane. Como está estranho. Ainda por cima temos de nos considerar muito felizes. Temos de dar graças a Deus que tal aconteça, embora sejam tão diminutas as possibilidades de Lydia ser feliz e Wickham tenha um caráter tão ruim. Oh, Lydia. Eu me consolo pensando que, de certo, ele não se casaria com Lydia se não tivesse afeição por ela, replicou Jane. Embora acredite que nosso tio tenha feito alguma coisa por ele, não posso crer que tenha gasto 10.000 libras nem coisa parecida. Ele tem os seus próprios filhos e ainda pode ter outras preocupações. Como poderia gastar 10.000 libras? Se pudéssemos saber quais eram as dívidas de Wickham e com quanto ele dotou nossa irmã, saberia exatamente o que Gardner fez, pois Wickham não tem um tostão de seu. A bondade dos nossos tios é uma coisa que nunca poderá ser paga. Eles a levaram para casa e lhe deram toda a sua proteção e apoio moral. Isto é um sacrifício que anos de gratidão não podem compensar. Nesse momento, ela está em casa deles. Se uma tão grande bondade não lhe der a consciência da falta que praticou, é que ela não merece nunca ser feliz. Imagina a sua cara quando chegar diante da minha tia. Devemos nos esforçar para esquecer tudo o que se passou, disse Jane. Confio e espero que serão felizes. Creio que o fato dele consentir em se casar com ela é uma prova de que tomou juízo. A afeição que tem um pelo outro lhes dará estabilidade, e eu tenho a esperança de que se estabeleçam tranquilamente na sua nova vida e vivam de uma maneira tão ajuizada que com o tempo a imprudência que fizeram seja esquecida. A conduta deles foi de tal ordem, replicou Elizabeth, que nem você, nem eu e nem ninguém poderá jamais esquecê-la. É inútil falar nisto. As meninas então se lembraram que sua mãe provavelmente ainda ignorava tudo o que se passava. Dirigiram-se, pois, à biblioteca e perguntaram a seu pai se não desejava que elas lhe fossem transmitir a notícia. Ele estava escrevendo e, sem levantar a cabeça, respondeu friamente: Como quiserem. Podemos levar a carta do meu tio e ler para ela? Levem o que vocês quiserem e vão embora. Elizabeth tomou a carta de cima da mesa e as irmãs subiram juntas. Mary e Kitty estavam ambas com Bennet.
A mesma comunicação serviria, portanto, para todas. Depois de uma ligeira preparação para as notícias que traziam, a carta foi lida em voz alta. Bennet não pôde conter os seus sentimentos. Assim que Jane leu o trecho em que Gardner exprimia a esperança de que Lydia em breve se casasse, Bennet começou a manifestar a sua alegria e cada frase subsequente a tornava ainda mais expansiva. A sua alegria era tão ruidosa e violenta como anteriormente os seus receios e o seu desespero. Bastava saber que a sua filha se casaria. Nenhum receio quanto à felicidade de Lydia, nenhuma lembrança da sua falta a perturbava. "Ah, minha querida Lydia!" exclamou ela. "Isto é realmente estupendo. Ela se casará. Eu tornarei a vê-la. Ela se casa com 16. O passado é foda. Ai, meu Deus. Que bom, irmão, eu tenho. Nossa, e os caras orgulhosos de uma criança de 16 anos se casando. Mas como eu odeio esse planeta que tem que ser destruído logo. Que bom, irmão, eu tenho. Bem sabia que ele ia arranjar tudo. Que vontade de vê-la. E o meu querido Wickham também. Mas as roupas, o enxoval. Vou escrever para minha irmã Gardner imediatamente. Lizzie, meu bem, corra lá embaixo e pergunte a seu pai quanto ele dará a Lydia para o enxoval. Não, fique. Irei eu mesma. Toque a campainha, Kitty. Chame Rio. Eu me investirei num instante. Oh, minha querida Lydia, como nos sentiremos felizes quando estivermos todos juntos. Jane procurou abrandar a violência das suas expansões, lembrando-lhe quantas obrigações deviam a Gardner pelo que ele tinha feito. Devemos atribuir a feliz conclusão desta história em grande parte à bondade do nosso tio, acrescentou Jane. Estamos convencidas de que ele se empenhou para auxiliar Wickham com dinheiro. Bem, exclamou Bennet, está certo. Quem o faria se não fosse o seu tio? Se ele não tivesse família, nós é que seríamos os herdeiros. E é a primeira vez que recebemos qualquer coisa dele, a não ser alguns presentes. Sinto-me tão feliz. Em breve terei uma filha casada. Wickham, como soa bem. E ela fez apenas 16 anos em junho. Jane, estou tão nervosa que não posso descrever. Vou ditar e você escreve por mim. Mais tarde combinaremos com seu pai a respeito do dinheiro, mas é preciso encomendar as coisas imediatamente. Bennet começou então a fazer uma lista de todas as peças de tecidos estampados, musseline e cambraia, e teria feito dentro em pouco uma grande encomenda, se Jane não a tivesse persuadido com alguma dificuldade que esperasse até poder consultar o seu pai. Um dia de atraso, observou ela, seria de pouca importância, e Bennet sentia-se feliz demais para ser obstinada como de costume. Outros planos vieram ocupar os seus pensamentos. Assim que estiver vestida, irei a Meryton e darei as boas novas à minha irmã Phillips. E na volta irei à casa de Lucas e de Long. Kitty, corre lá embaixo e peça a carruagem. Um pouco de ar me faria muito bem. Meninas, querem que eu traga alguma coisa para vocês de Meryton? Oh, aí vem Rio. Minha cara Rio, você já ouviu as boas novidades? Lydia vai se casar. Você terá que preparar um jarro de punch para o casamento. Rio começou imediatamente a exprimir a sua alegria. Elizabeth, com as outras, recebeu seus parabéns. Em seguida, cansada de tanta loucura, foi se refugiar no seu quarto para poder refletir à vontade. Coitada da Lydia, a sua situação mesmo assim era bastante ruim. Mas ainda tinha de dar graças a Deus por não ser pior. E, embora pensando no futuro, não via para sua irmã grandes possibilidades de felicidade nem de prosperidade, e ao se lembrar do passado, dos seus temores há 2 horas apenas, Elizabeth sentiu, entretanto, todas as vantagens que tinham adquirido. Bennet muitas vezes se arrependera de nunca ter posto de lado uma soma anual para a garantia do futuro das suas filhas e da sua mulher, em vez de gastar toda a sua renda. Agora se arrependia mais do que nunca. Se tivesse feito o dever desse ponto, Lydia não estaria devendo agora tanto a seu tio, uma soma tão grande em dinheiro, honra e bom nome. E a satisfação de obrigar um dos piores rapazes da Grã-Bretanha a se casar com ela, porque ela quis, lhe teria cabido como de direito. Ele estava seriamente preocupado que uma coisa de tão poucas vantagens para qualquer pessoa tivesse sido conseguida unicamente a expensas do seu cunhado e resolvera, caso fosse possível, averiguar a importância exata do seu auxílio e lhe pagar o mais depressa possível. Quando Bennet se casou, julgara que era perfeitamente inútil fazer economia, pois naturalmente ele haveria de ter um filho,
Este filho entraria no direito de herdar a propriedade e, desse modo, a viúva e as crianças menores ficariam garantidas. 5 filhas sucessivamente vieram ao mundo, né, que é a Jane, a Elizabeth, a Lydia, a Kitty e a Mary. Ó, eu já conheço todas, hein? Mas o filho ainda estava por vir. Muitos anos depois do nascimento de Lydia, Bennet acreditava que o filho viesse a nascer. Mas afinal, tivera que renunciar a essa esperança. Bennet não tinha jeito para a economia e os gastos morigerados do marido foram a única coisa que os impediu de gastarem além da renda que possuíam. É isso.